O que há de comum entre monolatria e o Jesus histórico? Vamos reformular? O que há de comum entre a pesquisa sobre a origem da monolatria e a pesquisa sobre o Jesus histórico? É porque ambos os fenômenos são eventos históricos. Isso é uma tautologia, professor? Não. É a definição de uma questão epistemológica. Não há leis para explicar acontecimentos históricos. A única forma de lidarmos com acontecimentos históricos é descrevê-los e explicá-los. Eles não derivam de uma norma. Eles não são como a pressão sanguínea. Eles não são uma relação entre enzima e proteína. Acontecimentos históricos são processos dinâmicos da sociedade, multicausais, aleatórios, circunstanciais. Por exemplo, Ernest Renan tentou estabelecer uma lei de surgimento do monoteísmo. É o deserto. O deserto gera um tipo de espírito, de alma, de atitude, de pessoa que, pluf, como um milho de pipoca ao fogo, não há nada que o milho possa fazer a respeito, vira do avesso e faz plof, como uma pipoca. Isto não apenas é uma explicação horrível, quanto é falsa. Porque fosse verdade esta pseudo-explicação, que não explica nada, nem coisa nenhuma, todos os moradores do deserto seriam monoteístas e o monoteísmo teria a idade do Homo sapiens. Não explica. Não há uma lei psicológica, subpsicológica, suprapsicológica, qualquer invencionice dessa. Não há uma lei sociológica, não há uma lei fenomenológica, não há uma lei histórica que determina se acontecer isso, acontecer isso, acontecer isso, vai acontecer isso. Não funciona assim. Acontecimentos históricos são o que são. Acontecimentos históricos. São potências que se atualizaram. E só se atualizaram uma única vez. A monolatria surgiu uma única vez. Ao menos no que diz respeito à sua manutenção histórica. Se em algum lugar, em alguma época, um prurido monoteísta, monolato, duvido e faço pouco, ocorreu na história, morreu antes de ter virado tradição de filho, quanto mais de um povo. Agora, a monolatria histórica que surgiu em Judá, e disso temos provas indiscutíveis, inclusive metade da população do planeta, que são monoteístas por causa disso, e nenhuma outra explicação é aquele evento histórico. Ele aconteceu sem que alguém pudesse prever que aconteceria. Logo, não há que se buscar explicações na forma de leis. Deve-se descrever o processo, descobrir como ele aconteceu, descrevê-lo e explicá-lo. Eventualmente, elementos que constituirão essa explicação respondem a leis, eventualmente. Mas a emergência da monolatria
como prática de uma determinada comunidade, não se explica por nenhuma lei. O mesmo se deve considerar a respeito do Jesus histórico. O Jesus histórico é um acidente histórico. Esse acidente ocorreu 10 vezes no primeiro século. A não ser que a gente assuma uma atitude cética fordista. Somos céticos de tudo. Mas há tradição de 10 messias no primeiro século, todos eles iguais à melhor probabilidade do Jesus histórico. O terrorista, bandido Lestat, condenado por Roma, executado por Roma como um revolucionário, um terrorista. Todos os messias do primeiro século. Isso não deriva de uma lei. Isso deriva de um caldo de cultura, de um procedimento histórico, de uma circunstância geopolítica, qual seja, na pressão de um país opressor, invasor, haverá reações sistemáticas dentro desta comunidade. A invasão romana a Judá vai durar pelo menos 100 anos. Durante esses 100 anos haverá resistência. Mas que dessa resistência advenha um personagem que se transformará num personagem narrativo, que se transformará numa alucinação dogmático-teológica, não há lei nenhuma que o prescreva. Apenas um procedimento que o descreva. Só se pode trabalhar com Jesus histórico descrevendo, não prescrevendo. É muito mais fácil postularmos a origem histórica da monolatria, porque se você não disser que os profetas eram monolátricos, eu jamais direi. Que os sacerdotes eram monolátricos. Você terá que dizer que alguém se tornou monolátrico, porque o cristianismo é monolátrico. Então, alguém se tornou monolátrico. Ponto. No caso do Jesus histórico, peca, não há outro termo, peca quem parte do pressuposto que o lado oposto peca. Porque é tão plausível que tenha existido quanto não existido. Alguém pode ter inventado o Jesus histórico? Pode. Assim como alguém inventou a monolatria. Mas é absolutamente necessário que tenha sido uma invenção? Não. A prova de que tenha sido uma invenção? Não. Há hermenêuticas, e muitas hermenêuticas mal feitas. Mas a prova de que ele existiu? Não. Há hermenêuticas, e hermenêuticas talvez mais mal feitas do que a do outro grupo. Não há prova de nenhuma natureza. Jesus histórico permanece até hoje como uma hipótese, nada mais do que uma hipótese. A minha posição é de que a balança pende favoravelmente a quem defende a sua existência. Quem afirmar que eu digo que ele existiu é falto de inteligência ou de ética. Eu não estou dizendo que Jesus existiu. Estou dizendo que a minha opção é por aderir à tese da melhor plausibilidade da existência do Jesus histórico por conta de um único argumento, mais nenhum. O escândalo da cruz, mais nada. Nenhum outro argumento, para mim, sequer me dá curiosidade. Porque todos poderão ser inventados. Todos. Absolutamente todos. Tanto dos que afirmam que Jesus existiu, quanto os que negam que Jesus existiu. Todos os argumentos são mero exercício retórico circunstancial que não prova nada. A cruz também não prova nada, mas alguém precisa explicar como alguém inventaria um Messias terrorista
quando os assassinos de terroristas ainda estão olhando Jerusalém queimar. Não, eles não vão inventar um Jesus terrorista num Estado laico. Eles teriam inventado um Jesus terrorista com Roma executando terroristas. E doida para pegar mais um. E aí o tontinho, vou fazer uma pegadinha, vou inventar um Messias terrorista. Perdeu a cabeça. Para mim não funciona. Mas eu estou dizendo que Jesus existiu? Olha para minha cara, vê se eu tenho 3 neurônios. Eu estou dizendo que há maior probabilidade de Jesus ter existido. Agora, não há lei que determine que Jesus tenha existido. Não há um mecanismo de discutir isso com base em qualquer lei, com qualquer máxima, com qualquer necessidade. Não é necessário que Jesus tenha existido. É preciso descrever o processo, postulá-lo, por hipótese, e descrever o processo. Quem ele teria sido e como ele se torna o que se tornou. Não, ele não existiu, então como inventaram o que inventou? Aí vai a pessoa inventar, que foi inventado 300 anos depois. Aí tem que ter um pouco de paciência. As coisas precisam ser um pouco mais sérias. Mas o que interessa aqui é que fatos históricos precisam ser tratados historicamente. E a exegese é uma atividade histórica. A interpretação de um texto para determinar a intenção de um autor é um procedimento histórico, arqueológico, se eu pudesse usar esse termo. Não há lei, não há regra, não há ferramenta necessária. É necessário chegar à ideia que estava na mente do autor, controlando aquele texto. Mas isso é uma idiosincrasia. O texto é uma projeção de uma mente, de um pensamento, de uma estratégia, de uma ação. E é preciso, então, descrever. História é descrição, ou não é história? História é explicação, ou não é história? Exegese é descrição, ou não é exegese? Exegese é explicação, ou não é exegese? Não há lei, não há necessidade, não há destino, não há ninguém controlando nada, a não ser aquela pessoa que escreveu esse texto. E aquela pessoa não controla nada, aquela pessoa joga um jogo social difícil, complicado. Cabe a nós, única e exclusivamente, olhar a cena e descrever a cena. Descrever a cena e explicar a cena. E para isso temos que reconstruir o evento. Reconstruir a origem da monolatria e aí descrevê-la e explicá-la. Reconstruir o momento em que o texto está sendo produzido e então descrevê-lo e explicá-lo. E no caso do Jesus histórico, reconstruir o processo, explicitar a sua presença histórica ou a sua ausência histórica, descrever o processo e explicar o processo. Anunciar o processo não é nem descrever, nem explicar. Dizer que Jesus existiu não é descrever, muito menos explicar. E dizer que não existiu não melhorou em nada o cenário. É necessário descrever e explicar. Ainda estou esperando as descrições da monolatria, as descrições do Jesus histórico e as descrições dos textos bíblicos. Quando eu as encontrar, anunciarei com fogos de artifício aqui na tenda. Por ora, é muito bate-boca. O que a gente precisa é de trabalho. Tchau, tchau. Até a próxima.